E hoje temos a continuidade, então, do tema que estamos desdobrando ao longo dessa série. Trata-se da disciplina de Deus, né? E a gente já comentou semana passada que disciplina, quando Deus fala de disciplina, né? Disciplina para cristãos, disciplina para filhos, Deus não está falando de uma coisa que é punição pelo mal que eu tenho feito, senão que é um estilo de vida para um cristão. Um cristão que pretende ser conformado a Cristo, ele precisa ser um discípulo de Cristo e ser disciplinado como discípulo por um pai que o afiliou como filho. Deus tomou eu e você como seus filhos, verdade? Então, ó, disciplina tem a ver com exatidão, com discipulado, com conformação à imagem de Cristo. Beleza? Com o nosso molde, que é Cristo, a estatura do varão perfeito, com atingir esse molde. Não estamos sendo postos em processos de disciplina o tempo todo. Você tem que orar para que Deus te discipline. Essa é uma oração espiritual. Deus, aplique sua disciplina em mim. É uma expressão do amor de Deus. O sangue do Cordeiro tem poder para apagar os nossos pecados cometidos. Logo após que a gente se converte, a gente entra na qualidade de filho de Deus, interiormente, porque por fora nada muda. Mas por dentro, agora temos a natureza divina e temos a vida eterna, que é o próprio Cristo. Ele é as duas coisas, né? Então começa a operar um processo de disciplina purificadora. O sangue já perdoou todos os meus pecados, mas agora a disciplina que opera por meio da cruz, né? Você tem a chance de aceitar essa correção que vem da parte de Deus para ser conformado a Cristo nesta era, ou tem a chance de viver resistindo essa correção que vem da parte de Deus com o intuito de edificar a sua igreja, porque a igreja é edificada quando Cristo se forma dentro de nós, e Cristo se forma dentro de nós quando nós morremos e tomamos essa cruz disposta por Deus em forma de disciplina, né? Então, já outros vivem resistindo essa cruz, resistem à disciplina de Deus, são cristãos cíclicos que não cooperam com a edificação da única coisa que Deus está edificando na terra, que é a sua igreja, você e eu, né? Semana passada eu comentei, assim, muito por cima, que o propósito eterno de Deus consistia em encher tudo de Cristo, encher tudo de Cristo nessa era, por meio da igreja, encher tudo de Cristo na era vindoura, até que todos os inimigos sejam postos aos pés de Cristo, então o Filho entregará o reino ao Pai, e aí começa a ser o reino eterno. Aí termina o milênio e começa a eternidade futura. E aí Deus vai ser tudo em todo. Novos céus, nova terra, amém? Mas até lá, que a gente aparece como uma nova Jerusalém celestial, nós temos dois caminhos. Ou entramos no propósito eterno de Deus, que consiste em conhecer Deus, fazê-lo conhecido, nessa era particularmente, através da vida adequada da igreja, que começa como uma nação santa, que é a igreja, e se desdobra para um reino e uma cidade, a nova Jerusalém celestial. Amém? Nós temos o caminho de concordar com o propósito eterno para o qual fomos predestinados, né, conhecidos antes de ser homens, em forma pré-corpórea. Logo que nascemos, Deus chegou um tempo que nos chamou, aceitamos, nos justificou, e logo após da ressurreição dos mortos, Ele vai nos glorificar. São as cinco bênçãos espirituais com as quais Deus tem nos abençoado espiritualmente nas regiões celestiais em Cristo Jesus.
onde hoje em dia nós estamos posicionalmente, são essas 5, tá? E nisso consiste também o propósito eterno. Deus quer conformar todo mundo à imagem de Cristo. Ele quer remir não somente o homem, senão também a criação. E isso vai ter sua manifestação plena na era vindoura, que vai restaurar todas as coisas. Mas nós temos 2 caminhos. Ou entendemos o propósito eterno e decidimos fazer parte dele, ou vivemos resistindo Deus, sua disciplina, sem entender o propósito eterno. O analfabetismo de propósito eterno é o que mantém tanto cristão estagnado. Porque o cristão quer servir Deus no molde do velho pacto. E quer o Deus da bênção, que multiplique meu azeite, que multiplique minha farinha, que faça isso, que faça o outro. Mas não é desse jeito. Se a gente vive resistindo à disciplina purificadora do Senhor, não vamos partir dessa vida sem mudar, entende? Mas o objetivo da disciplina de Deus é nos purificar. E a gente lia, né? Deixa eu colocar aqui para vocês, só para fazer uma revisão. Só um minuto. Dá para entender aí? Estão comigo? Beleza. Ó, aqui, ó. Vocês esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não desprezes a disciplina do Senhor, nem se magoe com a repreensão. Ó, tá vendo? Esses são os cristãos que não entendem a cruz, que não entendem que se trata de um propósito que é maior que eles, que é antes que eles e será depois deles. E eles foram convidados a fazer parte da noiva, que é o objetivo da economia neotestamentária de Deus, é preparar uma noiva para o cordeiro, mas não toda a igreja vai ser a noiva. A noiva foi tirada do costado de Adão para o primeiro Adão, do corpo dele. Então, do corpo do segundo Adão, que é a igreja, o osso do costado, que tipifica a vida em ressurreição, é que vão ser tirados os vencedores, a noiva. Então, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga a todo aquele a quem aceita por filho. Suportem as dificuldades. Aqui tem uma luz, né? Que a gente pode enxergar as dificuldades dessa era como forma de, como disse, recebendo-as como disciplina. Você sabe por quê? Porque para você que ama Deus e foi chamado segundo o propósito de Deus, todas as coisas cooperam para o teu bem. Então, se a gente está passando por um momento difícil, dificuldades, diz aqui, a gente tem que renovar nosso entendimento no propósito eterno, entendendo que não existe uma carga maior que você possa suportar que Deus vai te dar, entendeu? Então Deus nunca vai te dar uma carga que a porção de Cristo que você tem dentro não possa suportar. Então sempre que Deus te coloca num vale, é porque Ele já te deu a porção de Cristo que você precisa para passar por aquele vale. E nessa troca de vida substituída, existe então, perdão, já estou falando espanhol. Nessa troca de vida substituída, onde não mais vivo eu e agora Cristo vive em mim, existe a realidade do reino na vida de um filho vencedor que se posiciona perante a dificuldade e acessa a sua fonte de poder, que é Cristo. Maior é aquele que está em mim do que o que está no mundo. E em Cristo que me fortalece, eu posso todas as coisas. O cristão que vive a realidade do reino, e eu quero que vocês escutem isso aqui com muita atenção, porque vai parecer heresia, mas escute com muita atenção. O cristão que vive a realidade do reino se torna autossuficiente na suficiência de Cristo. Quando eu descubro que Cristo é a minha fonte e eu tenho Ele no meu interior e eu acredito nele, como diz a Escritura, do meu interior começa a fluir rio de água viva. Um rio de água, rios, plural, rios de água viva, verdade? Então, quem Algo descobre deixou claro, né?
Oi? Paulo deixou claro: eu Sim, não sou nada, mas em Cristo eu sou o que sou. exatamente. E o que eu sou é a graça dele em mim, né? E é verdade. Então, o objetivo, então, é basicamente anular a gente, para que o recurso que a gente tem dentro possa fluir de dentro para fora. Essa é a vida que vence. É uma vida substituída. É já não mais eu, Cristo em mim. Por quê? Porque eu estou crucificado juntamente com Ele. Então eu saio do meio da cena e eu já não começo a sentir a dor. Porque o cristão sofre tanto? Porque o cristão está no meio da cena. Paulo disse: eu posso estar perseguido, eu por fora, meu homem exterior, Paulo, é odiado pelos judeus, é perseguido, mas nunca desamparado, porque Cristo que está em mim nunca será desamparado. Só que eu e Cristo somos um. Então, por fora, eu estou perseguido, mas por dentro não estou desamparado. Por fora, eu estou derrubado, mas por dentro, eu não estou destruído. Perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não destruídos. E ele diz: levando por todo canto a morte de Cristo no meu corpo, para que também a vida dele se manifeste. Essa é a vida que vence. Então vamos lá. Se a gente entende desse jeito, a gente está um pouquinho mais próximo de viver com um entendimento renovado à vontade de Deus, né? Vamos lá então. Olha o que diz: suportem as dificuldades, recebendo elas como disciplina. Glória a Deus. É um julgamento pré-tribunal de Cristo. É um prelúdio do tribunal de Cristo. É um antecipo. E eu celebro porque Deus está me dando a chance de produzir uma medida de Cristo em mim muito maior. E eu recebo essa disciplina para suportá-la, porque é um trato de Deus comigo. Deus os trata como filhos. Nisso consiste o evangelho do reino. A realidade do reino está dentro de você. Ora, qual é o filho que não é disciplinado pelo seu pai? O bastardo. Pai que não ama o filho não está nem aí com ele. Mas se nós, sendo pais maus, como disse a Bíblia, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, quanto mais Deus não vos dará todas essas coisas, não vos dará coisas boas, não vos dará o Espírito Santo, diz o outro evangelho. É que no Espírito de Cristo estão todas essas coisas. Então, gente, eu quero ir com vocês aqui, eu quero avançar hoje rapidamente. Aqui, esse documento eu vou enviar. Isso aqui a gente viu sábado passado, as três disciplinas, os três estágios da disciplina na Era da Graça. A palavra que nos exorta como a primeira e a mais saudável. A vergonha pública como a segunda, quando você já tem percas de sensibilidade interna à palavra. Deus tem que te mostrar coisas visíveis para te disciplinar. E a terceira, a gente viu o recolhimento prematuro e a sua relação com o pecado de morte, né? Ah, bom, vamos lá então. Hoje temos as disciplinas de Deus na era vindoura. E aqui é onde vira a chave, meus amados. Sempre que parece que Jesus está falando na Bíblia sobre perca da salvação, não é isso. A salvação, sendo entendida como um começo da salvação, que é a salvação no Espírito, o novo nascimento, uma vez que você nasceu de novo, meu amado, você não pode deixar de pertencer àquela família que te tomou como filho. Tá entendendo? Tipo assim, isso você pode ver na realidade cotidiana, tá bom? Eu vou ilustrar aqui muito simples para vocês. Se eu sou filho de mafiosos e nasço numa família da máfia, embora eu não queira fazer a vontade dessa família, eu vou carregar sobre as minhas costas o sobrenome da minha família mafiosa. Estão comigo? E por todo canto vão falar, aí tá o filho de tal, sobrenome tal.
entendeu? Aí tá o cara da família tal, não encosta nele, porque é gente brava, entendeu? Isso mesmo acontece com a família de Deus. Uma vez que você nasceu de novo, você não tem como tirar o Espírito Santo de dentro de você. Você sim pode deixar ele entristecido, como eu às vezes faço. Você sim pode deixar ele apagá-lo, quando eu corto o fluir do poder do Espírito em mim. Eu posso apagar, extinguir ele, né? Lembra quando a gente já estudou na primeira aula de todas, despertando o Espírito? Tinha duas coisas que eu podia fazer contra o Espírito Santo, que habita em mim. Eu podia extinguir o fluir dele com poder, cortando as manifestações do Espírito. Segundo, o que eu podia fazer? Entristecer ele com a minha falta de caráter de Cristo. Mas o que eu quero explicar é que a salvação no Espírito não se perde. Uma vez que você nasce e é transladado para a família de Deus, posicionalmente, você já se tornou um herdeiro. Agora, você tem que viver como um herdeiro, certo? O que significa isso, então? Significa o seguinte: a vida eterna, nem você, nem eu podemos perder de jeito nenhum. Deus nunca cobraria duas vezes a mesma conta. Ele já descontou o salário do pecado no corpo de Cristo. Ele já pagou, ele já foi punido pelas nossas transgressões. Ele se tornou pecado. Então, a vida eterna não se perde. Isso é um tema que não está em discussão. Mas então, quando parece que Jesus está falando no Sermão do Monte que a salvação se perde, de que ele está falando? Ele está falando de um galardão, de um estágio de coroação, ou um estágio de disciplina em contraposição àquela coroação para os seus discípulos. Quantos discípulos de Cristo tem aqui? Amém! Você está sendo disciplinado. Aí está sendo disciplinado pelo teu pai querido que te ama porque você é um discípulo de Cristo. Então vamos lá, na pré-visualização aqui das disciplinas da era vindoura. Deixa eu ver aqui. Eu vou compartilhar a tela. Vamos lá. Aqui, ó. Temos uma seguinte frase que eu tirei de Mateus 18, 23. O reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Estão comigo? Reino dos céus, no Evangelho de Mateus, equivale a era vindoura e equivale a milênio, o reino milenar. Os 1000 anos do governo de Cristo na Terra são o reino dos céus. Quando é respondida a nossa oração, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade no céu como na terra. Essa oração vai ser respondida parcialmente nessa era que vivemos agora, com manifestações de poder, mas totalmente na era vindoura, quando Deus envie desde Sião o homem perfeito e ressuscitado que é Cristo, e termine o ciclo do governo do homem, termine a plenitude do tempo dos gentios, sendo o último Superman, o último super-homem que vai governar vai ser o anticristo. O último homem caído que vai governar na Terra é o anticristo. Terminando os 7 anos da grande tribulação, vai descer do céu o homem perfeito e vai destruir o anticristo com o espírito da sua boca e vai começar a governar para estabelecer o reino dos céus. Então, quando Deus está falando, olhe para mim, por favor. Quando Deus está falando do reino dos céus, não está falando do reino no céu, está falando do reino dos céus. Não é o reino no céu, é o reino dos céus que desce para a terra. Beleza? É o reino dos céus que desce para a terra. Não é o reino no céu que todo mundo foge. A gente vai ser arrebatado. Existe o rapto, é bíblico. Arpazo em grego. É bíblico, vai acontecer. Vamos subir, vamos se encontrar com ele. Na minha opinião, tem as duas posturas, fazem sentido. Pré e pós, as duas.
ainda mais se você acredita no arrebatamento do filho varão e dos vencedores, como temos comentado aqui com o irmão Daniel. Mas o interessante disso é que quando Jesus está falando aqui, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Quantos filhos de Deus tem aqui? Todos nós. Mas quantos servos de Deus tem aqui? Todos nós. Beleza? Você é um servo de Deus. Não somente filho. Você é um servo. Saiba que o rei vai ajustar as contas contigo. E onde que acontece esse ajuste de contas? No tribunal de Cristo, onde toda a igreja vai comparecer, mas nós vamos ser taxados um por um, de acordo à medida de Cristo que foi formada em nós. E não é conhecimento intelectual, é vida desenvolvida em nós, é Cristo desenvolvido em nós. O teólogo não vai ter maior galardão que você no tribunal de Cristo, se ele não foi obediente ao conhecimento que teve da parte de Deus. Beleza? Então vamos lá. Disciplinas na era vindoura. As disciplinas na era vindoura estão em contraposição com o galardão que o Senhor anseia nos dar no tribunal de Cristo. Ou seja, quem não recebe galardão, recebe disciplina dispensacional. Tá bom? A disciplina da dispensação vindoura é a disciplina nos 1000 anos, em 3 diferentes lugares que eu já vou explicar. Eu não sei dizer quanto vai durar aquela disciplina. No máximo 1000 anos, talvez um pouco menos, depende da pessoa. Mas o galardão aqui vai durar os 1000 anos que você vai governar com Cristo, com um galardão triplo. A tripla bênção da era vindoura é a seguinte: é terra, sacerdócio e realeza. Essas 3 são a bênção do galardão que vão herdar aqueles que viveram para fazer a vontade de Deus na terra. Aqueles que viveram a vida adequada da igreja, a vida ajustada à cruz e a Cristo. Então tem terra, a dupla porção da terra, da herança, né? A realeza e o sacerdócio. Você vai ver que essa herança, sempre na Bíblia, essa herança está sobre o primogênito. Mas ao longo da Bíblia, o primogênito sempre está perdendo essa herança. Beleza? Por exemplo, Rubem, que era o primogênito dos 12 patriarcas das tribos de Israel, a bênção estava sobre ele. Mas ele, por causa, a Bíblia registra aí 2 exemplos, Esaú e Rubem, e chama eles de prófanos e fornicário, por causa de não viver de acordo com a sua herança, eles perderam a herança, beleza? Esaú perdeu, foi tudo para Jacó, e de Jacó foi para os 12, e aí para Rubem. Só que Rubem perdeu o direito da primogenitura, porque se deitou com uma das concubinas do seu pai Jacó, agora Israel, E essa tripla bênção vai para quem? Bom, vamos lá. A herança dupla da terra vai para José, que depois ele tem 2 filhos, Efraim e Manassés. A herança da bênção do sacerdócio vai para quem? Para Levi, daí que sai a tribo dos levitas. E a herança da realeza, de onde sai o rei Davi e o trono do rei Davi, vai para a tribo de Judá, Então, se pulverizou a bênção que era para em 3, não se pulverizou, digamos, se dividiu, se diversificou, podemos dizer assim. Mas nós, como cristãos, o que a Bíblia diz no livro de Tiago? Nós somos as primícias da criação de Deus. Por quê? Porque somos os primeiros em ter sido regenerados. Ninguém mais tem o Espírito Santo por dentro. Ninguém mais. Nós somos primícia da criação de Deus porque Ele nos regenerou primeiro. Os animais, a vegetação, toda a criação animada e inanimada tem uma esperança por aquele dia que vai se manifestar o que realmente somos por dentro. Eles estão esperando o dia da manifestação gloriosa dos filhos de Deus,
que fala da vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos com o corpo glorificado e o estabelecimento do milênio com a restauração de todas as coisas, beleza? Quando isso aconteça, vai ficar evidenciado o quanto de herança você tem. E a Bíblia registra que você pode ter galardão parcial, galardão nulo ou galardão completo. Quantos querem galardão completo aqui? Oh, glória a Deus! A gente tem que viver o Evangelho do Reino e pregar o Evangelho do Reino. E nisso consiste a grande comissão, fazendo discípulos e ensinar o que Jesus ensinou. Vamos lá então. As disciplinas de Deus na era do milênio serão muito mais severas do que as disciplinas na era da graça. Por quê? Simplesmente porque na era da graça, Jesus está cumprindo o papel sacerdotal de intercessor, como advogado perante o Pai. Mas na era vindoura, ele não somente sacerdote, ele vai se levantar da sua cadeira e vai descer como rei. Então já tem um tratamento estipulado para aqueles que desprezaram a graça do Senhor nessa era, e são as 3 disciplinas, os 3 estágios da disciplina na era vindoura. E essas vão ser muito mais pesadas. Por quê? Porque aqui você tem a graça, gente. Você tem a graça, mas não somente como um perdão imerecido, um favor imerecido. Também tem a graça como um poder, como um amor que te empodera, a vida de Deus que te empodera de dentro para fora, para vencer sobre essa tentação, sobre esse pecado, sobre essa transgressão, sobre esse desejo da tua carne. A gente tem que estar muito desperto. Esaú, por um prato de lentilhas, perdeu os direitos da sua primogenitura. E Rubem, por uma tentação sexual. Eu não estou dizendo que se você cai num pecado do tipo, você nunca mais vai fazer parte do reino. Mas eu estou falando que a mensagem do reino, ela eleva o standard. Porque agora você sabe que cada vez que você erra ao alvo, pecar é errar o alvo, você está chutando, jogando pela borda o que Cristo conquistou para você. Eu tive uma imagem quando eu estava falando, parece que você, em vez de correr mais perto da linha de chegada, você retrocede um passo, certo? Mas vamos lá, salvação, vida eterna, nós não estamos discutindo isso. Isso não se perde. Nós estamos falando de galardão, que é para aqueles que querem fazer a milha extra. A vida eterna não se perde, tá aqui, ó. Mas o galardão da entrada ao reino milenar na era vindoura pode se perder. E vai perder a bênção tripla, da herança da terra, da herança do sacerdócio e da herança da realeza. Vamos lá. Apocalipse 3:11, vou colocar algum fundamento bíblico por aqui. Diz assim: venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. O que está querendo dizer Jesus aqui em Apocalipse 3? Que a salvação se perde? Não, ele está dizendo que o galardão se perde. Qual que é o galardão? A coroa gloriosa para os pastores, a coroa da justiça para os que amam a vinda do Senhor, a coroa do mártir para os que dão a vida biológica até o fim por Deus, certo? Tem muitas coroas na Bíblia. A coroa do gozo, que Paulo escreve para os Tessalonicenses, é muito interessante. A gente já vai desenvolver recompensas eternas, recompensas na era vindoura. Mas ele fala assim, ó, tem algo que você sim pode perder. Não é a vida eterna, mas é o galardão. Então retenha, segure, valorize, guarde isso, capitalize isso, valorize isso como teu maior tesouro, para que ninguém tome a sua coroa. 1 Coríntios 3:13. Sua obra será mostrada. Onde? No tribunal de Cristo. Porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Então é coisa séria. Antes aqui ele está falando de 3 materiais: ouro, pedras preciosas e prata. E outros 3: palha, feno e madeira. Os primeiros 3 passam pelo fogo e não se queimam. Ainda mais, se purificam.
Mas os últimos 3 que eu nomeei aqui passam pelo fogo e se queimam. Então, a qualidade da obra de cada um será provada pelo fogo no tribunal de Cristo. Por quê? Porque a salvação é por graça, mas o galardão é por obras. Se eu e você podemos sair daqui convictos dessa verdade, a gente vai ter a chave do reino para virar e abrir a porta para entender a era vindoura com seus galardões e as suas disciplinas. Todo para os crentes. A era vindoura não tem nada para os ímpios, porque os ímpios nem sequer vão ressuscitar. Vão ficar mortos na era vindoura 1000 anos e eles só ressuscitam lá na frente para o trono do juízo, o juízo do grande trono branco. Estão comigo? Então a era vindoura está toda preparada para os crentes e para que Cristo seja entronizado onde? Nas nações. Cristo foi entronizado no céu, ele está sendo entronizado na igreja, que vive a vida adequada e toma ele como cabeça, e Cristo será entronizado nas nações. Ele foi entronizado no céu, ele está sendo entronizado na igreja, e será entronizado onde? Nas nações da terra, na era vindoura. E quando o último dos seus inimigos seja colocado debaixo dos pés de Cristo, ele entregará o reino ao seu Pai e sujeitará todas as coisas ao Pai. Vamos lá então. João, 2 João 8, 1:8. Na verdade, 2 João tem um só capítulo, mas eu coloquei 1:8 para não se perder. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado. Antes recebamos o inteiro galardão. Seja que pode receber galardão parcial. Está comigo? Então, mas olha o que diz. Preste muita atenção. Não percamos o que temos ganhado para receber o inteiro galardão. E olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 9:27. Eu disciplino, subjugo, esmurro meu corpo como um atleta, treinando-o, reduzindo ele, tornando ele meu escravo, para fazer o que deve, de modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. De que Paulo pode ser desqualificado? Se a salvação não se perde, pode ser desqualificado do reino. Mas o apóstolo Paulo, com tudo que ele fez, então, isso é o que eu vejo e o que eu digo. Se o apóstolo Paulo está suspeitando que ele pode ser desqualificado de reinar com Cristo na era vindoura por um erro, por um erro, quer dizer, não por um erro, porque um erro não te condena, mas por uma bobeira, como fez Esaú, como fez Rubem, que ele dá esses exemplos no livro de Hebreus. Ele está falando aí, opa, eu disciplino, eu subjugo, eu esmurro meu corpo, eu escravizo ele. Aí a imagem, sabem que a imagem aí é muito engraçada, porque quando ele diz, eu subjugo meu corpo, a imagem é a imagem de um lutador de luta greco-romana, que é uma luta corpo a corpo, tipo wrestling, quantos conhecem? Que um bota o outro no chão e subjuga, domina, imobiliza o outro. Essa é a imagem, né? Seguindo um pouquinho mais para baixo, o mesmo Paulo vai falar aos filipenses, para ver se, de alguma maneira, eu posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Olha o tanto de mistério que tem nessa linha. Como assim, Paulo? Você que ensina que todos vão ressuscitar, agora você está vendo se de alguma maneira você vai alcançar essa ressurreição? Não, meu amigo. E que essa não é a ressurreição ordinária e comum dos crentes. Essa é a ressurreição dentre os mortos. Uns ficarão mortos, outros ressuscitarão com um corpo incorruptível. Quem são os que não têm o corpo glorificado? Os cristãos que vão para a disciplina na era vindoura. Está entendendo? Então Paulo, ele sabia que tinha um galardão, mas ele se conduzia como uma pessoa que trabalhava em prol de garantir esse galardão. E ele tinha esperança numa anastasis ek nekron em grego, que é, em grego, né?
que é a ressurreição, não a ressurreição dos mortos, é a ressurreição dentre os mortos. Uns ficam ali, outros ressuscitam. Outros ressuscitam. E a Bíblia vai falar, bem-aventurado e santo, o que tem parte na primeira ressurreição, porque o poder da morte segunda não tem potestade sobre ele. E vamos ver que a morte, que o dano da morte segunda é uma das disciplinas para os cristãos na era vindoura. Olha o que diz aqui Lucas 6,38. Deem e receberão. Sua dádiva lhes tornará uma boa medida, retornará uma boa medida, compactada, sacudida, para caber mais, transbordante e derramante sobre vocês. Tem diferentes medidas. O padrão de medida que adoptarem será usado para medi-los. Tem diferentes medidas de galardão. Você acha que vai ter a mesma recompensa? Estevão, que foi martirizado, apedrejado, o primeiro mártir da igreja, você acha que ele vai ter exatamente o mesmo galardão que nós? Não. Deus é justo. Deus vai dar salvação para todos nós que acreditamos, vai dar vida eterna. Mas galardão, meu amigo, não. Isso é outra coisa. Até os 12 apóstolos do Cordeiro, que são os apóstolos oficiais, não que eu não acredito em apóstolos, eu acredito em apóstolos, mas eu acredito nos apóstolos de Efésios 4, que são extraoficiais, não são os apóstolos do Cordeiro que caminharam com Cristo e viram ele e andaram com ele. Esses 12 vão ter 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel, e isso o detalha a Bíblia. E esses 12 vão ter o nome deles nos 12 fundamentos da Nova Jerusalém Celestial. E isso diz a Bíblia, Apocalipse 21. Então, não todos vão ter o mesmo galardão. O pior que um cristão pode fazer é falar o seguinte: pronto, eu já sou salvo, eu não entendo essa parada de missionários, de ministros, de pessoas que querem andar por aí lutando tanto contra o diabo, fazendo tantos discípulos, pregando tanto o evangelho, curando tantos doentes. Se os caras vão ter a mesma recompensa que eu, ambos vamos ser salvos. Não, senhor. E se você pensa dessa forma, tá certo, porque ambos serão salvos. Mas esse cristão medíocre muito provavelmente passe por uma disciplina, nem que seja nas trevas exteriores, por não ter o traje de bodas. Vamos lá? Olha o que diz aqui. Paco, sim, pode você falar. vai chegar lá. Oi? O Acúcio vai chegar lá. E você também já falou que muito provavelmente não consiga responder com segurança. E creio que seja um assunto assim. Mas, por exemplo, no momento do tribunal, os não galardoados, os cristãos salvos, ele vai para um período de disciplina, seja lá qual for. Durante o milênio, por exemplo, ele tem condições de ficar é como se fosse um sistema prisional. Ele puxaria um período de cadeia. Por exemplo, ele ficaria 10 anos na prisão, aí ele iria para o milênio. Ficaria 15 anos na prisão, iria para o milênio. Seria mais ou menos isso. À medida que ele for sendo tratado no Guiena ou no Hades, ou seja lá qual for o estágio, ele vai passando e vai indo no nível superior. Só que, obviamente, não com uma posição de governo, mas de uma posição de submissão. Sim, eu creio, eu honestamente, pela Bíblia, eu não sei te dizer quanto vão durar as disciplinas. Porque até o que eu vejo, posso estar errado, posso estar totalmente errado, mas eu não encontro uma duração de tempo de cada disciplina. Mas o que eu sim encontro é no final de tudo, eu encontro a Nova Jerusalém. E aí todos os cristãos juntos, os medíocres e os não medíocres, aí estão todos juntos, porque já fomos todos conformados a Cristo. Porque sim, pode fazer sentido, porque se a gente entende que tudo espiritual se torna real e vem do natural, e nós temos hoje um sistema penal, por mais que seja humano, mas ele tem esse período, eu creio que
é muito provável que aconteça isso também, né? Esse período de tratamento. Só que aí sem o espírito, seria só a alma sendo tratada, só a nossa psique, as nossas vontades, as nossas emoções sendo trabalhadas. Sim, porque exatamente, porque o objetivo é terminar de conformar minha pessoa a Cristo. Porque a Nova Jerusalém tem as dimensões perfeitas de altura, de largura, de profundidade, de comprimento. Está tudo conformado a Cristo. E esse é o trabalho de Deus conosco. Mas para quem tenha se submetido a esse trato de conformação, Deus tem um galardão, entende? Então, aí vale a pena você se santificar. Vale a pena eu segurar minha língua numa discussão com a minha esposa. Vale a pena você dar o passo de fé que Deus está te chamando. Vale a pena menospreciar a tua própria vida em prol da pregação do evangelho, do cumprimento do propósito. Beleza? Isso é muito interessante. Então, ó, aqui ó, temos, por exemplo, Pedro diz: assim sua entrada no reino eterno, agora já se tornou eterno, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. Beleza? Aqui Lucas 19 diz: muito bem, meu servo bom, respondeu seu Senhor. Por ter sido confiável no pouco, essa era é o pouco, governe sobre 10 cidades. E o segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O seu senhor respondeu: também você encarregue-se de 5 cidades. Então tem uma diferença de galardão. Uma medida apertada, uma medida transbordante, uma entrada acompanhada de honra, uma entrada normal, um galardão parcial, um galardão completo, 10 cidades, 5 cidades, né? Ah, aqui galardão íntegro, né? Tem uma diferença entre o galardão de cada pessoa. Aqui, ó, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Jesus está ensinando o estilo de vida de um herdeiro do reino. E ele diz que para você ser um herdeiro do reino e ter a realidade do reino, você sim ou sim tem que sofrer perseguição. Essa é uma confirmação de que teu galardão é grande. E você tem que reagir de maneira correta perante essa perseguição. Aí, ó, 1 de Coríntios, ó, no tribunal de Cristo, capítulo 3. Se a obra de alguém, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra que de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Mas o tal será salvo. Por quê? Porque a salvação não se perde, mas sofrerá detrimento. Então, o que perde se a salvação não se perde? Perde o galardão, meu amigo. Porque será salvo como? Pelo fogo. E, na minha opinião, está falando das hienas de fogo. Está falando que será salvo, mas ainda fica um estágio de disciplina por cumprir que ele não quis cumprir. E ninguém sombra de Deus. O que o homem semear, isso ele colherá. O evangelho do reino não solta essa frase para o mundo. Traz essa frase para a igreja. Paulo escreve para os Gálatas: não vos enganeis. Tudo que semeiam no espírito vão colher vida e paz. Mas tudo que vocês semeiam na carne vão colher morte e destruição. Deus não pode ser zombado. Ninguém pode zombar de Deus. O que o homem semear, isso ele colherá. Então, em 2 Timóteo, o mesmo Paulo vai falar: se sofremos, também com ele reinaremos. Mas se o negamos, também ele nos negará a entrada no reino. Então, se sofremos, também com ele reinaremos. Tem uma galera aí pregando que todo mundo vai para o reino, Tribunal de Cristo, minha herança está a ponto de ser desbloqueada. Cuidado! Não! Se você não viveu para fazer a vontade de Deus, tua disciplina está por ser desbloqueada. Entendeu? Mas o intuito de Cristo é nos dar um galardão. Só que eu creio que ele acha que o cristão
deve levar mais a sério o cristianismo. E o evangelho do reino vem a levantar e colocar a gente num patamar de integridade. Levanta a vara. Jesus fala, não, Senhor, você acha que adulterar é se deitar com uma mulher? Adulterar é quando você olhou para ela e cobiçou ela no teu coração. Jesus levanta a vara moral, ele reinterpreta a lei e fala o verdadeiro sentido da lei. E fala o seguinte, tranquilo, a justiça ordinária da lei você nunca vai poder cumprir, mas se eu vou te dar minha vida, meu espírito, e na justiça extraordinária da minha força operando em você, você vai conseguir, e você vai ser a igreja gloriosa, vai ser conformada à minha imagem, vai ser santificada pela minha palavra, e vai ser apresentada por mim mesmo, a mim mesmo, numa boda gloriosa. E eu quero ser parte da noiva. Hoje eu sou parte do corpo de Cristo, mas será que eu serei parte da noiva? Porque a porta vai se fechar e 5 virgens vão entrar e 5 vão ficar fora. De 10, 5 têm azeite extra e as outras 5 não. De 3 servos, 1 é inútil e 2 são úteis. Esse e esse recebe 5 cidades e 10 cidades, mas esse aqui recebe disciplina. Deus disse para esse, lancem ele nas trevas exteriores. E hoje vamos aprender o que é as trevas exteriores. Então eu preciso avançar mais um pouco. Aqui temos os 3 estágios de disciplina na era vindoura. Ponha toda a sua atenção. Eu coloquei de menor a maior, segundo o meu critério. O primeiro é as trevas exteriores. Ali tem choro e ranger de dentes e é um lugar para os servos inúteis. Já vamos ver pela escritura, tá? O segundo estágio da disciplina dispensacional de Deus na era vindoura para crentes é na chamada prisão milenar. Ali vai ter os verdugos e aí vão aprender a perdoar os cristãos que não aprenderam a perdoar nem sequer nessa era. E o terceiro estágio, e eu creio o mais pesado, é a própria geena de fogo. É o dano da segunda morte, que Jesus fala em Apocalipse, diz, ao que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Aí você pode falar, mas como assim? A segunda morte é a morte eterna, é para os que não são salvos. Sim, mas o dano da segunda morte, a potestade, o poder, aí em grego, o agir da segunda morte, só pode agir naquele corpo que ainda tem pecado. E esse corpo que tem pecado é o corpo não glorificado de um cristão que foi depois do tribunal de Cristo para o tratamento. Ou você acha que Deus vai nos ressuscitar, glorificar nosso corpo e depois lançar ele nas geenas de fogo? De jeito nenhum. A pessoa continua cumprindo em corpo e alma uma conformação a Cristo na geena de fogo e no final, ao meu ver, conforma a nova Jerusalém celestial, com toda a glória de Deus. Estão comigo? Então, assim, tem que lá. Bom, continuando aqui, então, temos o seguinte, né? 3 estágios da disciplina na era vindoura. Primeiro, trevas exteriores. Eu já vou mostrar pela Bíblia os versículos, alguns estão aqui, tá bom? Mas vamos ler juntos. Segundo estágio de disciplina, a chamada prisão milenar, né? Aí tem esse entendimento, vira uma chave, né? E destrói uma corrente que prega que para você não ir para o inferno, tem que ter perdoado todas as pessoas. Então a salvação dependeria de uma obra, se fosse assim. Não é assim. Mas também não vai sair impune. Também não vai sair livre de tratamento. O cristão não perdoador, né? Para eles tem a prisão milenar, entre outras disciplinas. E a última e mais pesada é para os pecados mais grosseiros dos cristãos carnais que estão em pecado de morte. Eu expliquei o que era um pecado de morte, quando um pecado se tornava pecado de morte.
né? Quando o crente começa a confessar subjetivamente Satanás como seu senhor, voltando todo o seu amor e devoção para um pecado que o fascina. E isso faz com que o testemunho da pessoa seja péssimo. Então Deus, com essa pessoa, tem que exercer, perdão, um recolhimento prematuro. É o que Paulo escreveu. A pessoa é entregue a Satanás a fim de que seu espírito seja salvo, porque a salvação no espírito não se perde. Mas temos muito exemplo das hienas de fogo. No Sermão do Monte, principalmente, temos exemplo em tudo. Apocalipse também, nas cartas de Paulo. Nota, estes três estágios da disciplina de Deus na era vindoura serão aplicados somente aos cristãos que foram salvos pelo Senhor Jesus na era da graça, mas que não atingiram duas coisas. O estado de avanço espiritual, nem o estágio de maturidade espiritual. Ou seja, uma coisa é estado e outra coisa é estágio. Estágio depende de um crescimento ao longo do tempo, um crescimento sustentado. Estado depende de se eu estou queimando ou se não estou queimando. Se eu estou em avanço espiritual, em estagnação ou em retrocesso espiritual, que é o pecado de morte, me coloca em retrocesso. Mas tanto o estado quanto o estágio vão ser julgados no tribunal de Cristo. E aí você pode me falar, mas uma pessoa que acabou de se converter a Deus, ele vai ser galardoado ou não? Então, esse é o trabalhador da 1/10 hora. Talvez sim, porque se ele está entregue de todo o coração e ele está num estado de avanço espiritual e ele foi fiel no pouco, ele vai ser galardoado naquele pouco, mas vai ter a entrada no reino. Vai ter o mesmo salário que você, que está trabalhando desde a hora sexta até o final do dia, que é aquele que trabalhou justo na hora 12. Trabalhou só 1 hora e ganhou o mesmo salário que aquele que trabalhou toda a jornada completa. Mas, Senhor, a parábola dos trabalhadores da 1/10 hora, né? Que diz, Senhor, como é que o Senhor pode dar o mesmo pagamento para esse cara que trabalhou na 1/10 hora, a hora 11, e para mim que eu estou trabalhando desde cedo? E o Senhor fala, peraí, eu não convim com você que o pagamento era o reino, então entra, tá aí. Não te importa se eu também dei o reino para esse que foi fiel no pouquinho que tinha. Estão comigo então? Então não é uma questão que você tem que ter 30 mil anos de convertido para então entrar no reino. Não. São duas coisas que estão em jogo aqui. Número 1, estágio de maturidade. E número 2, estado de avanço. Tem que ser a cruz. Fator sustrativo e aditivo. Mais de Cristo, menos de mim. Esse é o estado de avanço espiritual. Então, quem não levar a sério esse evangelho do reino, Deus deseja que as pessoas atinjam um estado de avanço espiritual e de maturidade desejado por Deus para eles, a fim de ser e viver a igreja gloriosa, a noiva. Razão pela qual estes cristãos ficarão sem galardão. Não perderam a vida eterna, mas sofrerão detrimento em termos de galardão ou recompensa no tribunal de Cristo, tá? Então aí, os 3 estágios da disciplina de Deus na era vindoura são para esse tipo de cristãos, né, que ficaram sem galardão, né, que não perderam a vida eterna, mas que sofreram detrimentos em termos de recompensa. Recompensa é por obra, é o reino. Presente não é por obra, nem por merecimento. Isso é vida eterna, salvação no Espírito, presente. Reino por obras, galardão, prêmio. Prêmio você dá a alguém que merece. Presente você dá a alguém que você quer. Então, por causa disso, eles precisam terminar de ser conformados a Cristo para dar a medida da Nova Jerusalém. Então vamos lá. O primeiro é as trevas exteriores. O segundo é a prisão milenar e o terceiro é as hienas de fogo. Mas eu quero ir na Bíblia com vocês
por favor, fiquem comigo. Aqui, ó, deu um bug em mim agora, mas aqui estamos. Vamos lá, então, gente. Aí vocês estão vendo minha tela? Dá para ver? Sim? Beleza. Vamos lá. Onde que aparece isso de trevas exteriores na Bíblia? O primeiro dos três. Onde que está? Bom, Mateus 25, versículo 28 ao 30. Fala o seguinte: tirem o talento dele, parábola dos talentos, e entreguem-no a quem tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Ó, tá vendo, galardão? Grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil. Pergunta: por causa de ser inútil, ele deixa de ser servo? Não, senhor. Ele é um servo, é uma pessoa como você e eu que tem um senhor ao qual ele serve, que é Cristo. É totalmente convertido. Pergunta sobre a parábola que segue aqui em Mateus 25, que é a parábola das virgens. Né? Eu pergunto, as virgens sem azeite são prostitutas ou ainda são virgens, só que sem azeite? São virgens. E o que é uma virgem na Bíblia? Alguém afastado para Deus. Está falando de um tipo de crente que é crente, só que falta óleo, falta azeite nele. E aqui fala, lancem fora, onde? Nas trevas. Outra tradução diz trevas exteriores, onde haverá duas coisas. Segura essa frase, choro e ranger de dentes. Aí ele detalha um pouquinho a disciplina. Choro vai ser por ter a chance de ter o reino e ter perdido isso. E ranger de dentes vai ser pela raiva. Mas nesse processo eles vão estar sendo conformados a Cristo. Mas segura aqui, vamos ir em Mateus 22. Vamos voltar 3 capítulos para trás. E vamos ver de novo a mesma frase, ó, choro e ranger de dentes. Estão comigo? Diz assim, mas quando o rei entrou para ver os convidados, está falando das bodas do cordeiro, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Então, aqueles que não têm veste nupcial também vão ter um tratamento. E lhes perguntou, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam, amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora nas trevas. Outra tradução diz, para as trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Estão comigo? Um versículo mais. Lucas 13, do 27 ao 28. Mas ele responderá, não os conheço, nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro de novo e ranger de dentes. E quando vocês virem Abraão, Jacó, Isaac e Jacó e todos os profetas nos reinos, mas vocês excluídos do reino. Excluídos. Se estão excluídos do reino, onde estão? Estão em um lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Como se chama esse lugar? Mateus 7. Trevas exteriores. Trevas exteriores. Esse é o nome. Trevas exteriores. Vamos lá. Mateus 7, 21 ao 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Não no reino no céu, senão no reino dos céus. Mas apenas aquele que faz a vontade. Ó, aqui tem uma condição. Aquele que faz a vontade. E não está falando de salvação, gente. Porque para salvação no Espírito não tem condição, tem só fé. Mas para reino tem que fazer a vontade do Pai. Que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia. Que dia? No tribunal de Cristo. Senhor, Senhor,
Chamam ele de Senhor, quer dizer que eram seus servos, que nasceram de novo, que receberam poder e dons para servir ele na nova aliança. E além do mais, aqui está o testemunho, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Não está dizendo que a gente não tem que expulsar demônio, nem profetizar, nem fazer milagre. Tem que fazer isso. Mas, indubitavelmente, esses caras administraram mal o poder de Deus. Talvez para cobrar dinheiro fazendo milagres, talvez para se fazer famosos expulsando demônios, talvez para atrair a atração das profecias para eles e não ser cristocêntricos. Por isso, no Novo Pacto é muito fácil se dar conta quando uma pessoa é um falso profeta, porque ele não é cristocêntrico. Profeta que se quer colocar ele no centro da equação, não é profeta verdadeiro. E se não é profeta verdadeiro, é falso. Mestre que não ensina doutrina cristocêntrica é um falso mestre. Ele está ensinando a doutrina dele, da sua denominação, da sua divisão, da sua placa. Está entendendo? Então, eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vós que praticam o mal. Eu gostaria de ter pegado aqui uma Onde está o nome, Rocco? das trevas exteriores. É. Aqui, ó. Deixa eu te mostrar, Everton. Acho que a minha internet também é ruim. Deixa eu ver aqui. Tá. Ó, em espanhol fala obscuridade de fora, tá? Mas no original é trevas exteriores. Deixa eu pegar aqui uma tradução em português, tá bom? Aqui, ó. Está em Mateus 22. Mateus 20, não, em todas as que eu citei, menos Mateus 7, aparece trevas exteriores, tá? Mas na Almeida Revista Corrigida 2019, tá aqui, ó. Lançai-o nas trevas exteriores. Tá vendo, meu brother? Ali haverá pranto e ranger de dentes, tá bom? Tem um livro do Watchman Nee que se chama As Trevas Exteriores. É muito bom. Eu não li, eu escutei uma parte, mas recomendo, tá? Trevas Exteriores tem aqui em Lucas também. O outro Mateus também. Beleza? Tá, beleza. Então, o que eu escrevi aqui? Trevas exteriores. Aqui serão disciplinados vários grupos de pessoas. Entre eles, aqueles que não fizeram um bom uso dos dons espirituais e ministérios constituídos por Cristo, né? Em teu nome não profetizamos, Senhor. Eu não vos conheço. Trevas exteriores. Também aqueles cristãos que durante a era da graça não viveram a Cristo como sua justiça extraordinária. Essa é a veste nupcial. É o tanto de salvação na alma agora que eu tenho. Não só salvação no espírito, senão na alma. Quanto de Cristo foi formado em mim. Essa é a justiça extraordinária que me veste com um traje de bodas, com uma veste nupcial, que quem não tiver essa veste nupcial cai fora das bodas. Tá aí, a gente leu. Amiguinho, cadê o teu traje de bodas, tua veste nupcial? Cadê? O homem emudeceu. Joguem ele para fora, tá? Também nas trevas exteriores estão os que não multiplicaram seus talentos e aqueles que praticaram a iniquidade, aparentemente em uma medida mais leve que os que vão para a geena de fogo, porque a geena de fogo trata com pecados grosseiros e cristãos carnais, assim, tá? Então, esse estágio da disciplina de Deus, é muito interessante. Ao meu ver, é o mais leve na era vindoura, tá? Então, temos aqui muito cuidado, porque, ó, a gente está num beco sem saída. Porque se a gente
usa os dons que Deus deu para a gente, mas usa de uma maneira fora da vontade de Deus e não cristocêntrico, a gente está ferrado. Mas se a gente não usa o dom, a gente não multiplica o talento, também a gente está ferrado, em termos de galardão. Então o reino é tudo ou nada, entendeu? É aquele que tem, lhe será dado mais, mas ao que não tem, o pouco que tem lhe será retirado. Estão comigo? Só um minutinho aqui, vou fazer uma... Aí melhora um pouco. Estão comigo? Beleza, então, primeiro estágio de disciplina na era vindoura. Semana que vem a gente vai fazer, vamos rever tudo de novo, desde a era da graça até o milênio, todas as disciplinas, tá? Segundo estágio, então, temos a prisão milenar. Na prisão milenar aparecem uns personagens interessantes que Jesus chama de verdugos. Aqui eu escrevi errado, escrevi vergugos, mas é verdugos, né, em português. Aqui seriam disciplinados aqueles cristãos salvos durante a era da graça, que morreram com salvação de Deus no seu espírito, mas com mágoa, ressentimento e falta de perdão. E aí você vai falar para mim, mas onde que está isso na Bíblia? E aí eu vou responder para você. Vamos juntos conferir as escrituras. Prisão milenar. Nova versão transformadora ou Almeida Revista Corrigida. Eu peguei duas aqui. Para a gente ver o que diz aqui. Jesus está falando de uma parábola, de uma pessoa que deve dinheiro para outra, um rei que perdoa a dívida de um devedor, e esse devedor tem, ao mesmo tempo, uma pessoa que está devendo para ele também. Mas ele, em vez de perdoar como o rei o perdoou, ele vai e aperta seu devedor, sendo injusto. E olha o que a Bíblia diz. E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que lhe pagasse toda a dívida. Tá? Olha na outra tradução que diz, indignado seu senhor, estamos do lado direito da tela, indignado seu senhor, o entregou aos atormentadores. Outra tradução diz, os verdugos, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial. Assim vos fará também meu Pai Celestial. Meu Pai Celestial também entregará a certos atormentadores, que na parábola são carcereiros, não sei como é que se diz, que estão aí apertando a pessoa para que perdoe, fazendo ele cumprir uma disciplina. Sim, Senhor, assim fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão suas ofensas. Então não existe que eu vou perder a salvação por não perdoar. Mas eu vou perder galardão e vou ter disciplina, vou ter uma disciplina grande. Vamos, Mateus, um pouquinho mais para frente. Mateus 5, já estamos terminando. Olha o que diz o conselho de Jesus. Sermão do Monte. Sermão do Monte fala como a gente pode ter galardão na era vindoura e como pode se livrar de uma disciplina. Diz o seguinte, concilia-te depressa com teu adversário. E aqui adversário significa que é um outro do mesmo tipo que você, de carne e osso. Não é o diabo, esses adversários são homens. Enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Qual prisão? A prisão milenar, meu amigo. A era vindoura. É a mesma prisão que está falando aqui. A prisão. Beleza? Essa prisão, olha o que Jesus disse. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagues o último centil, o último centavo. Até que termines de ser conformado a Cristo, você não sai dali. E olha essa frase, gente. De maneira nenhuma sairás dali. E aqui, assim vos fará também meu Pai Celestial. Só que a gente lê a Bíblia e a gente fala, não, isso não pode ser para mim. Isso para quem não é crente. Mas nesse sermão, Jesus está falando para os seus discípulos. Não estava a multidão ouvindo ele. Ele subiu para um monte
E os seus discípulos subiram e a multidão ficou atrás. Eles voltaram para sua casa. E aí Jesus falou os mistérios do reino para os poucos que seguiam ele. Mateus 6, um capítulo para frente. Diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Vosso Pai, ou seja, que vocês já são filhos. Vosso Pai vos perdoará se perdoares. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, nesta era, você cristão que tem o perdão de Deus, se acha mais que Deus para não perdoar alguém, tudo bem, não perdoe. Mas esse pecado não perdoado nesta era será tratado na era vindoura. Assim como a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão nem nessa era, nem na era vindoura, também tem tratamento de pecado nesta era e na era vindoura. Ou você acha que alguém de nós pode zombar de Deus? Que eu posso vir aqui ministrar a palavra do Senhor e ter uma vida dupla? Vocês não vão saber nada, porque nenhum homem pode penetrar o coração de outro homem, a não ser que Deus mostre. Mas o que tem em jogo aqui não é vocês, para mim, é a minha integridade perante o Senhor. E essa mentalidade que tem que ter uma pessoa que quer viver o evangelho do reino. Eu devo ajustar a minha vida individual e isso vai trazer um crescimento coletivo na vida da igreja. Terceiro e último, as hienas de fogo. Às vezes mal traduzido como inferno, eu coloquei aqui. E isso aqui a gente pode falar mais sábado que vem, porque é muito extenso. A hiena de fogo já começa na boca do homem. Na boca do homem já começa a hiena de fogo. Está em Tiago, a palavra hiena de fogo. É como a língua, né? A língua que queima a roda da criação, taca fogo na roda da criação. É a língua do homem cheia de veneno. É como a hiena é capaz de colocar o homem na hiena. Na forma de falar da pessoa, você já sabe se ela já vai para a hiena ou não. A hiena de fogo começa na boca do homem, vai continuar no lugar desagradável, na seção desagradável do Hades, onde foi colocado o rico, da parábola de Lázaro e do rico, que ele tinha fogo onde? Na língua, e queria que molharam o dedo Lázaro e colocasse onde? Na língua dele. E Abraão falou, de jeito nenhum, você está numa prisão preventiva nesta era, que vai durar até o fim da última era, e você só vai ser soltado na eternidade, antes da eternidade futura, para ser lançado no lago de enxofre e fogo, que é o terceiro e último estágio da hiena, que é terrível. Até lá, Deus usa a hiena de fogo na era vindoura. Eu creio que ele vai usar ela para purificar no máximo nível. E isso está em Apocalipse 2, 11 e Mateus 10. E também em Mateus 5, Mateus 7 e Mateus 5 de novo. Todo o sermão do monte, quando Jesus fala, melhor corta tua mão e lança ela fora. Melhor é que você entre no reino sem uma mão, a que você se queime nas hienas de fogo inteirinho. É interessante. Nossas Bíblias, tradução brasileira, a maioria diz inferno, hein? Mas essa Bíblia que eu tenho aqui, e as Bíblias em espanhol, dizem hiena de fogo. Então, a hiena de fogo tem a ver com Tofet, o vale do filho de Inom em hebraico. Aparece no livro de Jeremias também, e é um lugar literal em Jerusalém, que está ao pé do Monte de Sião, e é ilustrado por Jesus nas parábolas do reino, né? Como um lugar espiritual de preparo para disciplinar na era vindoura os filhos convertidos durante a era da graça, mas que ainda assim são carnais e rebeldes. Aqui os cristãos disciplinados sofrerão o dano da segunda morte. Não é a segunda morte, é o dano da segunda morte. Aqui estão aqueles que não quiseram perder sua própria vida para ganhar a Cristo. E a hiena é também para os crentes carnais, que não tratam com a lascívia, por exemplo, e os pecados grosseiros,
os quais Jesus explicou no Sermão do Monte e Paulo detalha nas suas cartas. Vamos lá, então, vou mostrar algumas escrituras que falam da Geena e o tempo está estourando. Eu peço só um pouquinho mais de paciência e a gente já está terminando, tá bom? Ok, bora lá. Apocalipse Mateus 5:22. Mas eu digo a vocês que todo aquele que está irado com seu irmão será culpado de julgamento. E quem disser Haká, né? Haká é fátuo, ou nécio, ou, estou falando em espanhol, desculpa, tolo ao seu irmão, diz a tradução nossa, será culpado perante o sinédrio. E quem lhe disser moré, será exposto à geena do fogo. Presta atenção que fala disser. Na fala da pessoa, Tiago depois vai expor isso com o uso da língua. Ele vai falar: quem é capaz de domar sua língua é homem perfeito, é homem que está sendo aperfeiçoado. Porque a língua conta muito. No tribunal de Cristo, eu fico, gente, apavorado que eu vou ter que dar conta por tudo que eu falei. Não para perder ou ganhar a salvação, porque isso eu já tenho. Mas o galardão, gente, quanta palavra ociosa eu solto por dia. Everton, tá vendo aqui? Geena de fogo. Beleza. Essa geena de fogo é o mesmo que fala Apocalipse 2:11. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá, não sofrerá o dano da segunda morte. Essa segunda morte é a geena de fogo. Mas o dano é uma passagem por esse estágio de disciplina. Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na proto-anastasis, na primeira ressurreição. E sobre estes não tem poder, não pode causar dano a segunda morte, a geena de fogo. Por quê? Porque você já entrou a reinar com Cristo. Serão sacerdotes de Deus de Cristo e reinarão por 1000 anos. Você já entrou no milênio. A segunda morte não tem como te fazer dano. Você já tem um corpo glorificado e entrou com os vencedores. Foi um dos galardoados. Herdou a tripla: a terra, o sacerdócio e o reinado na era vindoura. Esse é o estágio que Deus quer levar a gente. Beleza pura, escreveu o Renan no chat que precisa sair às 17. Eu já terminei por aqui, só queria colocar isso aqui na mesa para vocês. Eu tenho estudos de folhas e folhas e folhas, mais folhas aqui, não deu para ler nada disso. Hoje foi bastante, como é que eu posso dizer? Muita coisa para pouco tempo, mas para dar um geral assim, eu acho que tá bom. E sempre lembrem que esse é um caminho que a gente vem construindo, tá? Desde o primeiro dia até hoje. Por isso é muito importante que a gente possa permanecer. Beleza?